Vou falar como a Veloce trabalha, tá? E é até bom esclarecer uma situação. Você falou sobre a mola não funcionar. Sabia que você ia falar disso. Não, então, o que salva vidas nessa situação do elevador despencar não é a mola. A mola é só para caso o elevador exista como se diz? Ele vai segurar. Um desnivelamento ali, um deslize. A mola é mais para um deslize. Mas quando o elevador ele desce desgovernadamente numa velocidade fora que não é segura, é o limitador de velocidade que salva vidas. Ele vai acionar o freio de emergência. O freio de emergência vai travar o elevador nas guias. Isso é que salva vidas. O elevador não pode bater na mola. Entendeu? Então, assim, é bom explicar isso, porque as pessoas acham que a mola é que vai salvar o vidas. elevador. Então, assim, é muito importante que seja feita a aferição periodicamente do limitador de velocidade. A Veloce prefere até perder alguns clientes, tá? Do que assumir essa responsabilidade quando a gente diz para o cliente no RIA que tem que ser feita a aferição no limitador de velocidade, porque ele tem que funcionar sem falhas. É como se fosse um cinto de segurança. Imagina, se o cinto de segurança não funcionar na hora que você mais precisa, né? Então, assim, a gente prefere perder alguns clientes quando a gente diz no RIA que tem que ser feita a aferição e o cliente nunca aprova. A gente está dizendo para ele... recusa a pagar a aferição. Porque por conta de valor, preço. Gente, a nossa vida não tem preço, né? Eles não têm noção de um processo de óbito dentro do condomínio. As pessoas, e aí eu quero chamar a atenção aqui dos nossos seguidores, o seguinte: o síndico, ele é responsável civil e criminalmente pelo condomínio. A partir do momento que o elevador é um transporte de vidas e ele não tem recurso financeiro para fazer esse serviço que é obrigatório, ele precisa repensar. Porque a gente não pode contar com a sorte. Uma hora pode não acontecer, mas pode acontecer. E aí, aquele condomínio vai ficar com aquela marca para a vida toda. Aquele ali é o prédio que o elevador despencou e que uma criança, um adulto, um idoso ou várias pessoas vieram a óbito. Então, as pessoas têm que aprender que é muita responsabilidade. E uma coisa que eu tenho muito medo, meninas, e é uma coisa que eu sempre fico batendo ali na mesma tecla, é que quando você vai comparar contratos, processos, orçamentos, a gente não tem que olhar simplesmente para o final, onde tem o preço. Nós precisamos ver todos os benefícios que um vai fazer e que o outro não vai fazer. Esse aqui tem o RIA, esse aqui tem? Não, então sai fora. Sim. Esse aqui é cadastrado no CREA. Esse aqui não. Esse aqui tem um GEM, esse aqui não. Esse aqui tem um depósito com estoque de peças para me atender imediatamente. Se eu tenho só 2 elevadores, eu preciso que os 2 elevadores funcionem, porque senão o outro vai ficar com sobrecarga e quando eu consertar esse aqui, quando eu quiser, o outro já vai estar com problema. Isso é 2 custos. Então, assim, o intuito do podcast é a gente trazer os fornecedores e prestadores de serviços do Chá das Síndicas, trazer os patrocinadores do próximo aniversário do Chá das Síndicas, mas também alertar os gestores e gestoras condominiais dos perigos que existem quando eles fazem um orçamento para poder olhar só para o preço. Isso é muito perigoso de verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, é muito importante, né, Júlia, essa informação que você deu. E a gente vive indo para os condomínios e as pessoas reclamando dessa falta, né, de receita, né? E aí, até aqui nos bastidores eu falei com vocês, quando o condomínio tem esse custo todo e ele diz que não tem como fazer, há algum tipo de facilidade da Veloce, a Veloce utiliza algum outro parceiro, porque a gente tem parceiros dentro do Chá das Síndicas que fazem empréstimo, banco que ajudam o condomínio a ficar com a saúde financeira. Mas a Veloce hoje, qual é a estratégia que vocês utilizam para ajudar esse síndico por conta dele estar com problema financeiro? Ana Paula, existe uma diferença entre preço e valor. Sim. O que a Veloce agrega num condomínio é o valor. Então, o máximo que a gente pode fazer para
gerar valor em relação a tudo, ao atendimento, a gente faz. Eu costumo dizer que a Veloz talvez não seja a empresa com o preço mais baixo, mas é com uma qualidade de atendimento diferenciado. Só que também a gente não vai fazer com que o síndico ou os condôminos tenham um problema financeiro por conta disso. Então, o que a gente faz? A gente enxuga o máximo que pode, vê o que é realmente, de fato, segurança do elevador, parcela o máximo que pode, vai ajustando os dias, o prazo, para que o condomínio fique bem e a empresa também. Para que fique bom para um e para outro. Mas deixar de fazer o serviço por conta disso, a gente não faz. E para complementar o que ela falou, e você falou em relação a você falou em relação a ser algo obrigatório. É norma, tá? A gente não pode falar que, olha, você tem que fazer isso. Caso não faça a aferição dos reguladores e a prefeitura vá lá e veja que não tem um lacre, porque quando a gente faz a aferição do regulador, a gente coloca um lacre dizendo o dia que aferiu. Porque é necessário ter lá, caso a prefeitura vá lá, se não tiver feito a aferição, é notificado pela prefeitura. Então, por isso que ela disse que a gente não prefere perder o cliente. Porque caso aconteça alguma situação, é o nome da Veloz que está ali, mesmo que o síndico tenha assinado e dizendo que se responsabiliza, ainda assim é a nossa segurança. E a gente não vai colocar o nome da Veloz em jogo por conta de uma, talvez, inconsciência do síndico em relação à segurança dos condôminos, inclusive da própria vida, tá? Da vida da própria família, dos próprios filhos, que não está pensando em relação ao valor da aferição. Como que é importante, né? A informação, eu sempre falo, a informação é tudo. E a gente nunca sabe tudo, a gente aprende todo dia um pouquinho. Então, se por um acaso, independente de denúncia ou não, a prefeitura chegar e falar assim, olha, eu quero entrar aqui nesse condomínio e verificar os elevadores. O zelador, o síndico, tem que acompanhar esse fiscal da prefeitura, que com certeza tem um CREA, para poder verificar. Chegou lá, não tem um lacre, ou o lacre está vencido com mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que vai acontecer? O condomínio leva multa, o elevador é lacrado, não vai poder ser utilizado, e mesmo assim, essa informação, porque para pagar a multa, o gestor ou a gestora vai ter que comunicar em assembleia. E aí, olha a confusão. Sim. O elevador vai ficar parado, você vai pagar a multa e a aferição. Sim. Então, assim, faz certo. Faz certo. Hoje, diferente de lá de 2016, quando eu comecei a ser síndica, que as informações não vinham tão fáceis assim, como está sendo aqui nesse podcast, como era também quando eu fazia a live do Sextou, vocês têm que aproveitar todas essas informações e qualquer outra dúvida que vocês tiverem, é só vocês irem até o CADEG no dia 30/10, porque a Veloz vai estar lá para poder receber vocês, tirar as dúvidas. E outra, aproveitem para chegar cedo, porque vocês também podem entrar na lista para agendar já a sua vistoria fotográfica. Porque é importante você saber como que atualmente está o seu condomínio. Não é mesmo, meninas? Sim, Com certeza. com certeza. Eu falo muito, né, Júlia e Monique, que o projeto do Chá das Síndicas, ele começou com 20 pessoas. E aí ele foi crescendo. E hoje eu tenho muito orgulho, porque a gente se encontrou num evento agora há pouco tempo, né? Uhum. Lá na Tijuca, com o João. O João esteve aqui falando de segurança com a gente aqui no podcast também. E eu vejo o relacionamento que foi criado entre as síndicas e a Veloz. Mesmo que a Ana Paula não esteja presente, sim, as síndicas do Chá das Síndicas têm orgulho de pegar uma outra síndica, outro síndico pela mão, levar lá no estande da Veloz e falar o quanto que vocês têm de diferencial. Porque muitas das vezes o mercado condominial, ele olha muito pelo tempo, ele olha muito pelo nome. Não que elas não tenham o seu mérito, mas vocês realmente são uma empresa nova,
que estão conseguindo escutar o seu cliente e atender ele dentro da sua necessidade. Porque muitas das vezes eu tenho certeza que vocês têm cases para contar, e eu vou pedir para cada uma contar um case, que vocês têm um case, que vocês chegam para falar sobre alguma coisa e o síndico diz assim, mas eu nunca fiz isso. Sim. Então, pela risada, eu já vi que tem uns cases aqui para contar pra gente, porque a gente já está se caminhando pro finalzinho, uma pena, mas que bom que a gente vai estar juntos lá na CADEG. Conta pra mim, Monique, um case assim que você ficou escandalizada de um condomínio que você chegou, sem falar o nome da síndica ou condomínio, para não constranger, né? E você ficou assustada por ela não fazer certos procedimentos no elevador e, graças a Deus, não deu ruim. Eu vou falar desse assunto mesmo. Muito recente isso. Foi, se eu não me engano, semana passada. Tem uma síndica que nos conheceu nesse evento do Nova Tijuca, que a Ana Paula falou. E realizamos uma vistoria técnica lá, só que ela tem um contrato de peças integral com a empresa atual dela. Só que não tem o lacre, não foi feita a aferição. E a gente pegou o RIA para dar uma verificada e estava constando que foi feito.